aula método da norma técnica 15575, emenda de desempenho térmico. Essa norma 15575 é a nossa norma de desempenho de edificações habitacionais. Em 2021 foi lançada a emenda de desempenho térmico com algumas atualizações. Então nessa aula eu vou te mostrar o que mudou da norma antiga para essa nova emenda de desempenho térmico. Vou te falar também dos procedimentos, o simplificado e o de simulação. Essa aula vai ficar um pouco longa e bem aprofundada. Então, introduzindo, a norma ela compreende diversas áreas, como desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e na operação, estanqueidade e desempenho térmico, que é o que a gente vai abordar nesse curso. Então, essa é a emenda de desempenho térmico, que ela foi lançada em 2021 e foi atualizado o procedimento de simulação e o procedimento simplificado. E ela é obrigatória para projetos protocolados a partir de 26 de setembro de 2021. A norma, ela cita o conceito de desempenho térmico. Então, o desempenho térmico depende dos seus componentes, então das paredes e coberturas, das áreas envidraçadas, de ventilação e da maneira como se operam essas aberturas, das cargas internas, então pessoas, iluminação, equipamentos e também do clima da cidade. E eu já expliquei para vocês sobre essas trocas térmicas da edificação. A norma ela também cita algumas outras coisas. Ela vai avaliar o desempenho térmico quando ocupada e sem condicionamento artificial, que seria a ventilação natural, e também vai avaliar condicionada artificialmente, que seria o cálculo da carga térmica. Ela também cita que no Brasil possuem diversos climas e que a gente pode aliar as estratégias bioclimáticas nos nossos projetos para que as edificações não dependam de condicionamento artificial. E fazendo um adendo aqui, é muito importante a norma abordar a arquitetura bioclimática, porque ela é a base de todos os projetos. Então, a gente tem que partir da arquitetura bioclimática para desenvolver nosso projeto arquitetônico. Então, para tomar nossas primeiras decisões de projeto, a gente pode usar para escolher um terreno que a gente vai implantar uma edificação, fazer a implantação em si da edificação, então escolher as orientações solares. A gente pode ver as estratégias dos ventos predominantes, das direções dos ventos. E também analisar a vegetação, se a gente pode tomar partido dessa vegetação para fazer sombreamentos durante o verão, também ou para fazer uma barreira acústica desse sombreamento e também outras estratégias de arquitetura bioclimática. Então, acho muito importante a norma abordar as estratégias bioclimáticas. Procedimentos. A norma nos dá 2 tipos de procedimentos. Então, temos o procedimento simplificado, que seria a comparação de características geométricas e de propriedades térmicas, com valores de referência que a própria norma nos dá. Então, ela está na parte 4 e na parte 5 da norma e é sempre avaliado os APPs, que são os ambientes de permanência prolongada. E o procedimento de simulação computacional, nós temos avaliação por meio dos modelos computacional e é utilizada a comparação de um modelo de referência com propriedades térmicas e características especificadas pela norma com a comparação com o nosso modelo real. E esse procedimento está na parte 1 da norma e é sempre avaliado também os ambientes de permanência prolongada. A norma ela frisa algumas coisas. Então, ela possui 3 níveis de desempenho, o mínimo, o intermediário e o superior, e é obrigatório apenas o atendimento do nível mínimo. A norma ela não é que nem, por exemplo, o RTQR e o RTQC, que a maioria dos casos tu tem que atender o nível A de desempenho. Então, a norma aqui, ela frisa só o atendimento do nível mínimo, certo? Tu tem que analisar o desempenho térmico dos APPs, dos ambientes de permanência prolongada, da unidade habitacional, de toda a unidade habitacional. E as edificações multifamiliares, que seriam os edifícios em altura, tem que ser considerado o pavimento térreo, os pavimentos tipo e o pavimento de cobertura, e tem que ser avaliado todas as unidades habitacionais desses pavimentos, certo? E caso algum dos critérios do procedimento simplificado não foram atendidos, tem que ser feito a simulação computacional. Então a norma nos dá esse infográfico aqui. Aqui na esquerda, em laranja, é o procedimento simplificado que não usa simulação computacional. E aqui na direita é o procedimento de simulação computacional. Então vamos começar na esquerda. Temos o procedimento simplificado, ele atende apenas o nível mínimo. Então, seria a comparação de características geométricas e propriedades térmicas com valores de referência que a norma nos dá. Ele compreende determinados parâmetros de análise.
Aí temos aqui na direita, em verde, o procedimento de simulação computacional. Então ele compreende o nível mínimo, que é aqui mais escurinho, e também o nível intermediário e o superior aqui em branco, certo? E como é o método? Ele é a comparação de um modelo real com um modelo de referência. Ele compreende determinados parâmetros de análise, que são diferentes entre o nível mínimo e o intermediário e o superior. E aqui na esquerda, no nível mínimo, nós temos a comparação do modelo de referência com o modelo real e nós temos a simulação com o uso da ventilação natural. É apenas o uso da ventilação natural com o nível mínimo. E aqui na direita, a gente tem em branco o nível intermediário e o nível superior, onde a gente tem a comparação do modelo de referência com o modelo real e a gente tem simulação com o uso da ventilação natural e sem o uso da ventilação natural. Então aqui no nível intermediário e superior a gente faz as análises de carga térmica, a gente utiliza a simulação com o ar-condicionado. Então esses são os dois procedimentos que a norma nos dá. Então agora tu já viu os dois procedimentos, vamos focar agora no procedimento simplificado, é o que não tem simulação computacional. Então esse procedimento ele consta na parte 4 e na parte 5 da norma. E o procedimento simplificado, ele estabelece valores de referência de critérios que são estabelecidos na norma e ele só avalia o nível mínimo, não avalia o intermediário e o superior, porque o intermediário e o superior são só do procedimento de simulação computacional. Então aqui eu trago para ti as mudanças da nova emenda de desempenho térmico. Então à esquerda temos a NBR 15575 de 2013 e à direita a 15575 de 2021. Então a nova emenda de desempenho térmico. Então, antigamente, a transmitância térmica das paredes externas na zona bioclimática 1 e na zona 2 era no máximo 2,5. E agora, na nova emenda, nós temos para as zonas bioclimáticas 1 e 2 o limite de 2,7 de transmitância térmica. O outro item é que antes não constava as diferentes absortâncias da fachada. Agora é considerado as diferentes absortâncias de pintura dessa fachada. Então, quando tem uma parede que metade é pintada de uma cor escura e metade de uma cor clara, é considerado essas duas cores e é feita uma absortância equivalente. E o terceiro item é que não constava o percentual de elementos transparentes e agora consta o percentual de elementos transparentes ou a área de superfície dos elementos transparentes. Então, vamos para os parâmetros de análise do procedimento simplificado. Então, nós temos transmitância térmica de paredes externas e coberturas, temos também a capacidade térmica de paredes externas, temos o percentual de abertura para ventilação e temos, por último, o percentual de elementos transparentes ou a área de superfície dos elementos transparentes. Então, para o procedimento simplificado, é só isso. Então, nós já vimos o procedimento simplificado, agora a gente vai para o procedimento de simulação computacional. Então, o procedimento de simulação computacional ele está presente na parte 1 da norma. Ele avalia o desempenho da envoltória da edificação real, comparando com o modelo de referência com características que a norma nos dá. E o procedimento de simulação ele avalia o nível mínimo, intermediário e o superior. O nível mínimo, a gente faz a simulação com ventilação natural, e os níveis intermediário e superior, a gente faz a avaliação com a ventilação natural e com o condicionamento artificial. E essas simulações elas são anuais, então a gente tem 8.760 horas de resultados no final da simulação. E a norma ela nos frisa que se o PHFT, que seria o percentual de horas dentro de uma faixa de temperatura operativa, que eu vou falar para vocês depois, se o PHFT do modelo real for igual ou superior a 95%, tu já pode obter um nível superior de desempenho. Então tu não vai precisar utilizar a simulação com ar-condicionado. Mas tu também tem que atender o critério de temperatura operativa máxima e temperatura operativa mínima. Então, eu vou mostrar aqui para ti as mudanças da nova emenda de desempenho térmico, agora com o procedimento de simulação computacional. Então, na NBR 15575 de 2013, a gente tinha o dia típico de verão e de inverno, e agora, na 15575 de 2021, a gente tem a adoção de simulações anuais. Antigamente, não era considerado as cargas internas nas simulações, e agora é considerado as cargas internas de uso e operação do edifício. Em 2013, a gente tinha uma taxa de infiltração constante, então não tinha operação das esquadrias, e agora a gente tem janelas operáveis.
Em 2013 não era considerado o uso de sistema de ar-condicionado e agora em 2021 a gente tem o sistema de ar-condicionado e a gente tem o cálculo de carga térmica desse sistema de ar-condicionado. Antigamente era simulado apenas o edifício real e agora a gente tem uma comparação do modelo real com um modelo de referência. E antes a gente tinha diferença entre a temperatura interna e externa, agora a gente tem novas avaliações, novos parâmetros de análise na nossa norma. E por último, antes a análise era apenas do pavimento de cobertura, agora a gente tem, além do pavimento de cobertura, a gente também tem o pavimento tipo e o térreo. E agora os parâmetros de análise do procedimento de simulação computacional. Então nós temos percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, temos também a identificação das temperaturas operativas anuais máxima e mínima, e temos também o cálculo de carga térmica total, que seria do ar-condicionado. Então aqui a gente tem o infográfico, temos então a nossa unidade habitacional, então os modelos, nós temos aqui em cima o modelo real versus o modelo de referência. Então nós temos como simulações a simulação com edifício ventilado naturalmente e a simulação com edifício condicionado artificialmente. E como parâmetros, para o edifício ventilado naturalmente, nós temos o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa e também a identificação das temperaturas anuais máxima e mínima. E para o condicionado artificialmente, a gente tem o cálculo de carga térmica total. E no final, para a determinação dos níveis intermediário, mínimo e superior, nós temos o modelo real versus o modelo de referência. Se você gostou do vídeo e se interessou pelo programa Energy Plus, te convido para saber mais sobre o curso Energy Plus para simulações de eficiência energética. Clique no link da descrição desse vídeo e saiba mais.